Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, que é sobre a história do meu match. Estão curiosos? Então senta aí e pega a pipoca, porque o vídeo vai ser longo. Tenho certeza que vai ser a história de match mais doida que vocês vão ver na vida de vocês. Então vamos lá. Eu fiquei online em abril e é muito engraçado que quando você é au pair, você acha que vai ser assim. Você fica online e já vai entrar família no seu perfil. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Tem aquelas mulheres que sim, que elas têm toda a sorte do mundo e elas conseguem família no primeiro dia online, 10 famílias no segundo, mas não foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei um mês, quase um mês esperando e entrou uma família no perfil de uma amiga minha, da Dani, que inclusive ela tá aqui, essa almofada tá aqui pra tampar a bunda dela. Porque ela tá... Vocês estão vendo essa almofada se mexendo? Não é um cachorro, é ela. Essa família era de Washington. E era um estado que eu tinha muita vontade de conhecer. E eu ajudava ela a traduzir as coisas. E eu achava a host mother muito fofa com ela. Então eu achei ela muito bacana. No fim, a minha amiga acabou fazendo Skype e por conta do inglês dela, eles acharam melhor declinar o perfil dela e procurar por outras meninas. E depois disso, a minha amiga perguntou se eu queria o e-mail dela pra falar com ela. E como era o estado que eu tinha muita vontade de morar, eu super aceitei e eu comecei a conversar com ela. O meu perfil e o perfil da Dani são completamente diferentes um do outro. Na época eu tinha 19, a Dani tem 22, ela tem muita experiência de carro, ela dirige há muito tempo. Eu dirigia só há meses, então, e ela é Special Needs, e eu não sou Special Needs, então nós tínhamos um perfil muito diferente. Mas mesmo assim eu não queria desistir, eu queria muito conversar com ela pra ver como seria, né, daqui em diante. E então, depois de conversar, fiz um Skype, conversamos, e no dia seguinte ela me mandou um e-mail dizendo que ela conversou com o marido dela e eles estavam em busca de uma menina mais velha. Tudo bem, a vida que segue, certo? Desejei tudo de bom e foi isso. Depois de umas semanas, foi o Dia das Mães. E como eu tinha ela ainda no Skype, eu pensei, por que não desejar a ela um Feliz Dia das Mães? E então eu mandei uma mensagem de Feliz Dia das Mães, saí do Skype porque eu não estava esperando mais do que um obrigada e fiquei com a minha família, depois eu fui assistir série. Depois de assistir série e tudo, eu resolvi entrar no meu perfil pra ver se eu tinha alguma mensagem, se alguém tinha entrado no meu perfil. E quando eu entrei, tinha uma mensagem dela, tinha um e-mail dela dizendo que ela estava sem palavras, que eu era uma pessoa muito boa e que ela queria continuar o processo comigo, mas ela entenderia se eu não quisesse continuar, porque afinal de contas ela tinha declinado o meu perfil. E como não tinha nenhuma família no meu perfil, eu pensei, por que não? Podemos continuar sim, né, o processo. Nós continuamos conversando e fizemos vários Skypes, e depois eu fiz um Skype com o marido dela, depois eles me mandaram um e-mail dizendo que eles tinham tido um feeling por mim, né, um feeling muito grande, e que se eu queria ser au pair deles. E eu aceitei. Com medo, mas eu aceitei. Por que eu estava com medo? No começo, ela tinha comentado, por isso que ela inclusive entrou no perfil da Dani, porque um dos filhos dela tinha special needs. Um dos filhos dela tinha autismo, mas um autismo mais severo. Ele era uma criança agressiva. Hiperativo. E hiperativo também, né? Ele era hiperativo e tinha autismo também, e dislexia. Mas até então tudo bem. Mas em nenhum momento ela tinha dito exatamente que ele era uma criança agressiva. Ela chegou a falar pra você que ele era agressivo? Não, então eu tive o match e eu sabia que ele tinha determinadas deficiências, mas ok por mim. Depois que eu tive o match, aceitei o match,
nós conversávamos todos os dias, ela fez um WhatsApp pra eu conversar com ela e nós conversávamos todo santo dia. Era uma coisa muito bacana, porque ela é uma pessoa bem nova. Mas foi quando ela começou a mandar mensagens mais a respeito do filho dela, desse filho. E ela começou a me mandar o quanto ele era agressivo. E ela sempre me mandava mensagem: você tem certeza disso? Você tem? E, eu tinha acabado de ter um match. E ela me perguntava isso, eu falava: tudo bem. E depois de 2 semanas eu tirei o visto, né? Eu fui aprovada no visto. E continuamos conversando e ela sempre me mandava cada dia uma história diferente do filho dela. E eu comecei a ficar um pouco assustada em relação a isso, porque eu não sabia se eu estaria preparada para cuidar de uma criança tão agressiva quanto ele era. E foi passando os dias, eu fui aceitando, porque eu já tava com visto, já tava tudo certo. E 2 semanas antes de eu embarcar, ela disse que ela queria que eu fizesse um Skype com os filhos dela. E eu falei, tudo bem. Nos outros Skypes eu cheguei a ver o filho dela, os filhos, mas eu nunca tive uma conversa direta com os filhos dela. Foi uma coisa muito sutil, eu sempre conversava muito mais com ela. E aí eu conversei com o filho dela e eu não entendia muito bem ele, porque é uma coisa natural, afinal, toda criança, em qualquer lugar que você for, seja uma criança brasileira falando português, ou aqui, muito aqui nos Estados Unidos falando inglês, você sempre vai ter um pouco de dificuldade em entender uma criança. É óbvio, porque você não está acostumado, porque uma criança fala errado, ela está aprendendo a falar. Quando você tá mais acostumado com uma criança, você entende, mas quando você não tá acostumado com uma criança, é difícil de você entender as coisas que a criança fala. Até mesmo aqui eu tenho uma criança de 2 anos e até quando a família dele vem aqui, ele fala alguma coisa, eles olham pra mim, tipo, o que ele disse? E eles são americanos, então é natural que de primeira você não entenda uma criança. Mas enfim, fiz um Skype com ele e eu não entendia de primeiro o que ele falava. Primeiro que tava uma barulheira, todas as crianças estavam brincando, gritando, e ele tava desconcentrado por conta de hiperatividade dele, ele tinha muita dificuldade de se fixar em um ambiente, então ele olhava e já saía, conversava e já saía, então eu tinha muita dificuldade de entender o que ele queria, né? E foi um Skype muito rápido, não durou acho que nem 5 minutos, nem 3 minutos. E depois ela me mandou uma mensagem falando, tudo bem, podemos desligar. Depois ela desligou e ela me mandou uma mensagem perguntando, falando assim, você entendeu ele? Mas você tem certeza que você entendeu ele? E eu tava tão cansada de ficar escutando essa mensagem tantas vezes e faltava só 2 semanas pra eu embarcar, sabe? Durante esses 3 meses que eu tive o match, né, Dani? Eu mandava mensagem pra Dani todos os dias, falando, que Sim. saco! Ela me mandou essa pergunta de novo. Mas ainda bem, né, que ela me fez essas perguntas. E depois eu desliguei a minha internet e eu falei, vou ficar sem internet porque eu tô cansada de ficar respondendo sempre a mesma coisa. E aí eu fui no Detran tirar minha PID. E aí quando eu liguei a internet lá, eu conversei com a ex-au-pair. A ex-au-pair me mandou mensagem e ela me contou basicamente o que acontecia, que ele era uma criança muito agressiva, que ele já mordeu ela, que ele xingava ela de palavrão, que mandava ela calar a boca, que batia na irmãzinha, na bebezinha e várias outras coisas. Então foi quando eu liguei pra minha agente da Experimento e contei tudo o que estava acontecendo. E aí ela virou e falou pra mim, falou assim, você não tem que... se ela quer alguém específica pra isso, ela deveria contratar uma psicóloga, não uma au pair, né? Porque eu acho que nenhuma mulher tem que ser nenhuma au pair tem que ser saco de pancada de nenhuma criança.
E no fim, ela me mandou o que a última dela me mandou um e-mail falando do que a psicóloga falou, a psicóloga do menino falou que eu não deveria ser rude com o menino, que mesmo se ele me batesse, se me mordesse, eu deveria ajoelhar e falar com amor com ele. Se você é o tipo de pessoa que consegue dar bronca em uma criança, faz alguma coisa, te morde, te bate, você consegue ajoelhar e falar com amor com ele, muito bacana isso. Mas eu não consigo ser assim. Eu não gritaria, mas eu daria uma bronca e com certeza botaria de castigo. E eu conversei com ela e disse que seria difícil porque nós pensávamos diferente e tal. E no dia seguinte ela me mandou um e-mail falando que eu não era uma au pair ideal para esse filho dela e me desejou tudo de bom e que eu poderia e que eles tinham certeza que que eu acharia uma boa host family. E foi isso, ela me excluiu de todas as redes sociais, de tudo, me bloqueou, pra ser bem exata, o que é muito engraçado porque nós ficávamos conversando todos os dias pelo WhatsApp durante 3 meses. E eu fiz até uma surpresa de aniversário pra ela. Foi assim, enfim, né? Cada um tem os seus motivos, mas foi um pouco surpreendente. Depois disso, eu fiquei muito feliz por ter quebrado o match. Mas fiquei também preocupada porque eu já tinha o visto e também eu já estava com tudo preparado para que eu pudesse viajar. Então eu fiquei preocupada por conta da validade do visto e tudo. E quando eu fiquei online, a Au Pair America me colocou numa hotpoint. O que seria uma hotpoint? Ela enviaria o meu e-mail, o meu perfil para todas as famílias que estivessem em busca de um perfil parecido com o meu e assim eles pudessem ver. No mesmo dia que eu fiquei online, já entrou uma família no meu perfil, que foi uma família muito boa. E eu comecei a ver as qualidades de outras famílias, que outras famílias eram mais animadas, tinham mais coisas para oferecer. E porque a outra família, eles moravam no subúrbio de Washington, não tinha nada perto e não tinha carro para au pair e banheiro era compartilhado, enfim. Então seria um pouco difícil, ainda mais em Washington que chove muito, né? E eu conversei com uma família de Connecticut, muito bacanas, muito legais, mas no fim eles estavam procurando uma menina mais velha. O que é um pouco engraçado, porque eles entraram no meu perfil, sabiam minha idade, mas tudo bem. Muito bacana a família, mas tiveram match com outra menina. Foi quando entrou a atual família que eu estou agora. Quando eles entraram no meu perfil e eu vi 4 crianças, eu pensei, eu nunca vou ter match com uma família dessa, imagina, 4 crianças. Eu só vou fazer Skype com eles e só pra treinar o inglês e nada mais. Foi quando eu fiz um Skype, tanto é que eu ia fazer um Skype, mas eu não tava afim, então eu acabei cancelando e deixei pra depois, porque eu realmente não estava interessada nessa família de jeito nenhum. E aí foi quando eu decidi fazer o Skype e eu me apaixonei. Me apaixonei por eles, assim, demais. Eles eram, sabe, eles são pessoas muito animadas, muito sorridentes, muito falantes. A minha host, ela adora aprender português e queria que as crianças aprendessem português. Eles são sempre foram muito doces. Então eu me apaixonei, foi assim, foi o feeling. Eu conversei com eles, tive um Skype e eu já pensei, se essa família me pediu match, eu vou aceitar. Pra você ver como é bom falar com a família, né? Às vezes você pode ver o perfil e você pode não gostar. Mas às vezes você só tem um Skype e você se apaixona pela família. E foi no meu caso. E aí, depois disso, depois de uma semana, eles me enviaram um e-mail falando que eles tinham gostado muito de mim e perguntaram se eu queria ter um match com eles. E dessa vez, eu fiquei muito feliz por ter tido um match. E depois de 2 semanas, eu estava embarcando aqui para os Estados Unidos.
Hoje eu penso que loucura que foi. Por quê? Porque eu fiz um Skype com uma família com 4 filhos. Eu achei que eu ia cuidar dos 4, mas eu só cuido de gêmeos, mas quando eu vim eu achei que eu ia cuidar dos 4 ao mesmo tempo. Para uma família que tem uma dieta diferente, eles são americanos, né? Eles moraram em Israel, mas eles são americanos. Mas uma família que tem uma dieta diferente, uma religião diferente, nunca tiveram au pair. Só fiz um Skype com 4 crianças. Hoje eu penso que loucura, mas pra ser bem sincera, eu não me arrependo de maneira alguma, de jeito nenhum, do que eu fiz. A minha família é uma família maravilhosa, eles são muito carinhosos, eles são muito amorosos comigo. Eu amo meus bebês, eles são demais. E hoje eu olho pra tantas famílias, tantas meninas que esperam tanto por... que fazem tanto Skype à procura de uma família perfeita, e quando encontram, veem que a família não é tão perfeita. E eu vejo o quanto foi tão rápido o meu processo com a minha família, e eu vejo quanto eles são muito bons pra mim e quantas coisas boas também eles tiveram pra oferecer, que no meu primeiro match eu não tinha praticamente nada. Então, sou muito grata. Não sei se eu indico alguém a fazer isso, a ter um Skype e com uma família que nunca teve au pair, dar um tiro no escuro como eu dei. Não sei, porque eu acho que eu tive sorte, não foi sorte, foi Deus. Mas eu sou muito grata por isso, eu amo minha família. E o mais engraçado de tudo, a Dani, minha amiga, que eu conheci antes de ficar online, que eu conversei com a família, que conversou com ela. Ela teve um match umas semanas antes com uma família que mora aqui também em Silver Spring. Ela mora a 5 minutos de mim. E eu tive match com uma família que, né, essa minha família atual, que também mora em Silver Spring. A gente mora com distância de 5 minutos uma da outra. Então, ou seja, nem se fosse planejado não daria tão certo quanto a gente, né, Dani? Verdade. Foi demais, assim, e foi muito engraçado porque não foi assim, ai, tenha match com uma família de Maryland. Não, não foi nada disso, foi muito engraçado. Ela teve um match, ela falou, eu tô indo pra Maryland. Aí eu falei, nossa, tô conversando com uma família de Maryland. E aí, depois eu tive um match, aí eu falei assim, eu tô indo morar em Silver Spring. Ela, deixa eu ver onde eu tô morando. Ela, também tô indo morar em Silver Spring. E aí a gente morou, depois a gente viu o endereço, falando que a gente vai morar 5 minutos uma da outra. Então, foi muito Deus. Então, por isso que eu falo essa história de match mais doida, mas é a mais legal e melhor que eu poderia ter na minha vida. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você também teve uma história de match doida, comenta aqui embaixo, escreve. Eu vou adorar saber, adoro ver match stories. Então, mas é isso. Um grande beijo. Você quer dar um beijão, Dani? Tchau, gente. A mão dela. Tudo bem? Ela não quer aparecer porque ela tá sem maquiagem. Tô feia. Mas é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos.